Mas, Luizão, estamos em 2021. O que esperar de 2021? Cara, eu acho que, primeiramente, agradecer todo mundo. Espero que estejam todos em suas casas seguros, porque 2021 já começou daquele jeito, né? Então, antes de mais nada, vamos para a vinheta. Bom, vamos lá. Voltando aqui para as rotinas do canal, mais um vídeo programado aqui para a gente já dar uma inteirada do que está preparado para esse ano de 2021, que promete muita coisa e já começou bombando de tudo, né? Com certeza, e em todos os setores, político, econômico, principalmente o de saúde, né, que é a nossa grande esperança para 2021, é um ano turbulento, na minha visão. O que você acha, Luizão? Eu acho que é um ano que tem muitas mudanças, né? Então, mudanças da gente sair do que estava preso em casa para voltar para uma rotina mais normal. Então, tem muita vacina, muita discussão política, muita mudança econômica que a gente vai ver acontecer no país. Já começou com esse janeiro cheio de bombas incríveis, de empresas super famosas aí, de centenárias brasileiras, estão indo embora do país. Então, acho que, falando um pouco disso, tudo está meio que atrelado à pandemia e à vacinação, então todo mundo está ansiosamente esperando. Existem dados que vão manter toda essa situação que a gente tem hoje até junho, até onde o último grupo seria vacinado. Então, isso demonstra pra gente que pode ser que a gente ainda vai demorar um tempo para poder voltar realmente a 100% na normalidade. Embora tenha essa demora de um tempo, principalmente no quem tem investimentos em bolsa, investimentos econômicos, sim, demonstra um setor otimista para 2021, né? Exatamente. A gente vê até agora nesse início de ano, bolsa batendo recordes, quer dizer que tanto o setor econômico, talvez o político, estão bem otimistas nessa questão da vacina, né? Mas eu vejo também nesse ponto do mercado de trabalho, das empresas, que realmente vai ser uma nova reorganização, principalmente a nível Brasil e mundial. Tá? Exatamente. A gente viu agora a última notícia da Ford encerrando as atividades no Brasil, que assim é um baque pelo histórico da empresa no país. E eu vejo que essa relação de consumidor com empresa, relações de funcionário com empresa vão se alterar e de maneira drástica para algumas pessoas. Então a gente vai ter que se reacostumar em 2021 para, ao longo do tempo, ser um novo costume nosso, né? Exato. Eu acho que a exemplificação da Ford mostra a delicadeza que está em vários setores ao mesmo tempo. Então, empresas que não estavam tão bem das pernas, independente do tamanho, não aguenta passar por uma turbulência dessa e manter o nível de salários, de funcionário, com baixa produtividade. Então, as empresas têm tendência a se tornarem mais enxutas, mais ágeis, mais econômicas, para poder sobreviver a esse tipo de crise e ter um bom caixa. Então, a Ford apresentava já há vários anos problemas financeiros, vamos dizer assim, de lucro, porque apresentado por eles. E outra, empresas desse porte precisam de benefícios, né? Não parodiando um pouco o que o nosso presidente falou, mas empresa, dependendo de como for, o tamanho dela e a situação dela, se ela não tem os benefícios do governo, com redução de impostos, incentivos de localização, elas vão encontrar lugares mais viáveis para elas, né? Principalmente nossos amigos aqui argentinos, Uruguai, que estão com um problema maior economicamente, então estão dando mais benefícios para as empresas ficarem no país deles. Então, a gente percebe que o problema do governo em questão de não ter reforma, principalmente tributária, impacta muito nisso, né, em ter mais articulação com o setor econômico das indústrias, e isso faz com que a gente tenha esse tipo de problema, e aí é onde vai impactar em desemprego, entre outros problemas que vai acontecer pelo Brasil afora. Então, é um problema que muita empresa pode quebrar? Com certeza, porque a pandemia não foi para os fracos, foi só para os fortes. Porém, nesse momento também que muita empresa quebra, é onde aparecem oportunidades. Então, você que está aí esperando a oportunidade aparecer, essa é agora. Que se você conseguir fazer alguma coisa inovadora, que resolva problemas da população que estão sentindo agora, é agora o momento de você começar, porque agora é onde você vai conseguir ter um crescimento muito mais rápido com menos concorrência no mercado. E vendo esse lado do trabalhador, né? Dizem que tem aquela famosa frase, né? O maior inimigo do empreendedor é um bom trabalho e um excelente salário, né? Exatamente. Muitas pessoas às vezes têm aquele conforto de ter um trabalho, não, eu não vou me dispor e abrir um negócio. Até porque no Brasil a gente sabe que realmente é algo que você tem que batalhar e com sangue e suor, né? Então eu acho que realmente abre essa oportunidade para as pessoas olharem outros nichos, outras oportunidades que antes, até por ter já uma estabilidade, um bom salário, e às vezes
ficavam na dela e ter uma vida, digamos, estável, com uma família, sem se indispor com as adversidades do empreendedorismo. E seguindo nessa linha, acho que 2021 vai ser um ano que vai se provar muito desse trabalhador se realmente o home office, principalmente, está dando certo. Porque depois de um ano, será que esse trabalhador realmente está aguentando ficar em casa fazendo esse tipo de home office? Porque muita empresa já se demonstrou a continuar com esse tipo de política, né? E essa época de isolamento provou que, às vezes, economicamente, vale muito a pena para as empresas. Mas será que fisicamente, intelectualmente, o trabalhador está acostumado a longo prazo ficar com esse tipo de política de home office? Eu acho que isso não se sustenta integralmente para todo mundo, não. Eu acho que vai depender muito do como que é a rotina da empresa, como que são estruturados os processos também, porque dependendo como a empresa está estruturada, dificilmente ela vai conseguir abrir mão de você ter o presencial para ter ali aquele feeling, né, do negócio, de estar ali no dia a dia dentro da operação, né? Então tem empresa que você consegue fazer isso fora, tem empresa que é estruturada do jeito que está não consegue, né? Então acho que isso vai depender muito, mas eu acredito muito num híbrido aí, né? Então muitas empresas com certeza vão abandonar parte dos escritórios que elas têm, porém deve rolar aí um mesclado de 3 a 2 dias de home office, então você reduz um pouco a presença da pessoa no escritório, mas também não abre mão dela estar lá presente também para poder ter. Porque depois de um ano, será que esse trabalhador realmente está aguentando ficar em casa fazendo esse tipo de home office? Muitos vão sofrer muito, né? Principalmente aí fundos imobiliários com lajes corporativas. Porém, a gente fala, né? Para tudo ter um lado bom e um lado ruim. Você vai poder ter uma redução de aluguéis, então outros tipos de benefícios que não teria num ciclo normal de economia, né? Com certeza. E falando em setores do país, a política, acredito que vai ser um setor, já vinha sendo um setor muito agressivo nos últimos anos, principalmente para o Brasil, e a nível mundial também. Basta ver nos últimos episódios da candidatura do Biden, da eleição do Biden lá nos Estados Unidos, Exato. a invasão que teve pró-Trump lá nos Estados Unidos. Enfim, acho que são cenários que não são dependentes apenas dos Estados Unidos, mas infelizmente que se estendem a nível mundial. E uma preocupação para 2021, que se estende ao longo dos próximos anos, principalmente 2022 para o país, é que siga nessa mesma linha de radicalismo, de polaridades. Exato. O meu receio, infelizmente, aí é um lado pessimista mesmo, que 2021 isso se torne mais agressivo, seja visões muito mais polarizadas entre direita e esquerda e para lados muito radicais. Você também tem essa mesma visão? Cara, assim, eu tô estudando bastante, né? Tô lendo um livro que fala bastante sobre ansiedade e o que as redes sociais gera isso nas pessoas no dia a dia. E um nível alto de ansiedade gera pra gente exatamente a situação que a gente tá fazendo hoje. Então, quando a pessoa tá muito ansiosa, a gente tem tendência a ficar muito irritado facilmente, porque a gente tá muito acelerado para as coisas acontecerem. Então isso gera os dois extremos, né? Então você tem tanto extremo para um lado quanto para o outro. Isso eu acho ruim e tudo depende da situação, né? Então, quando a gente fala que, no caso que aconteceu com o Trump, é um cara que não tem um pouco de noção do que a palavra dele representa para um país e para quem está seguindo ele. A gente tem esse mesmo cenário no Brasil, infelizmente. Porém, a gente meio que banaliza hoje porque a gente não acredita muito no que aquele ser fala lá, mas ele representa a nossa nação, então a gente também tem que pôr essa responsabilidade para ele. Existe esse medo, né? Então, assim, a eleição nem começou, a gente já tem uma disputa entre governadores e governo e estado muito forte, então acho que pode ser um ano complicado, principalmente para eleição. Eu acredito muito que tudo vai depender de como a economia for recuperar, porque uma coisa que já disse, principalmente o Collor deu uma entrevista, né? Ele falou assim, se você tem a economia de um país bem, independente da merda que você faça, vai bem, a política vai bem. Agora, quando você tem uma economia ruim, a política vai mal. Então, vamos depender muito de como que vão ser as ações do governo depois que a gente começar a liberar um pouco a economia, se vai ter as reformas ou não vai ter reformas. As reformas são sempre primordiais, porque a gente está numa beira de dívida mundial muito grande, então é bem provável que teremos aumento de impostos, precisamos de reformas tributárias, precisamos de reforma na estrutura do próprio governo, né, do funcionarismo público. Então, acho que assim, depende muito. Se não fizer agora, vai ter que fazer o próximo, então não vai ter como a gente fugir muito disso. E espero que as pessoas tenham um pouco mais de senso, né, daí pra frente, pra gente não ter arriscado. Mas, infelizmente, a polarização vem vindo muito forte todos esses últimos anos, né?
E vocês, pessoal, o que vocês esperam para 2021? A gente aqui apontou lados nossos, meu e do Luiz, lados bons, ruins, mas sempre tem lados bons, tá, pessoal? Nunca vão com um olhar só pessimista para o próximo ano, na verdade, o ano de 2021. E a gente acredita que com tolerância, responsabilidade, respeito ao próximo, a gente consegue um ano muito mais de entender ao lado do outro, entender as diversidades, e esse é o intuito do canal aqui. É isso aí, pessoal. Fica a dica, então. Comenta aqui o que você espera para 2021, o que você acha que vai acontecer e vamos falar, botar esse assunto em dia e conectar essas ideias. É isso aí, pessoal. Valeu! Falou!